existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarda o envelhecimento. Então você pega, às vezes, alguém de uma idade muito avançada e a pessoa está inteiraça. Você vê o Tom Cruise, está inteiraço, por exemplo. É tá? verdade, o Tom Cruise é É, velho. você vê a Cher. Quanto? Tem quase 60. Ou 60 já, se não me engano. Será? É Você 59, vê, né? você vê a Cher, Pô, tá aí. é. Né? E o adrenocrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Deep Web, né, nos bastidores ali, tem gente que vende isso, né, a ampola de adrenocrome. Só que o que eles fazem? Eles colocam, a teoria diz o seguinte, tá? Teoria diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né, e coloca essas crianças com muito medo, pavor, como os astecas faziam. Os astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos astecas. Então no adrenocrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome, né? É adrenalina no seu sangue, né? Então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas 3 ampolinhas de adrenocrome. É raro, né? E a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior, né? Então, você vê muita gente aí jovem, né? Que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então, o de criança seria um poder muito maior do que o de velho. Sim, sim, de criança maior. Além de ser mais jovem, né? Sangue mais novo, né? Então também tem isso. Então é o que a teoria preconiza, né? Muitas das pessoas que são desaparecidas, né? Elas simplesmente não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. E se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é, no dia que eu fui liberto, só vamos pontuar uma coisa, e nunca vai achar o corpo. Por quê? Nunca vai achar, é cremado. Antes eles alugavam crematórios, agora eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usam o sangue, matam e depois crema, pó, acabou, sem corpo, sem crime. Desapareceu, né? E eu ia fazer parte de um ritual desse, né, na véspera de eu me converter. Então eu me converti, no dia seguinte eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina, né, conversei com ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Deve ver só onde vai a loucura humana, né? Caramba. Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né? De juventude, coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então eu conversei com ela, eu vi, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eles quiseram que eu fosse no outro dia, eu fugi, né? Me pressionaram, tudo mais, e eu não soube mais daquela menina. E aquilo lá me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né? Porque, poxa vida, eu vi, olhei os olhos, né? Será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava concordando com os pais. Ela não sabia. Não sabia. Ai, caramba. Não sabia. Né? Então é surpresa. Sedam tudo, né? Um pouco. Semi-sedada, né? Porque tem que produzir o adrenocrome. Então, eu pensei muito, né? O que tinha acontecido com ela. Aí passou anos. Até um dia eu vi uma matéria na revista Veja, né? Vi uma foto, né? Que saiu. Houve um evento especial no Brasil. E eu vi uma moça que parecia ter os traços, né? Aí depois eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né? E fui pesquisar o nome, né? A idade, era o mesmo nome e a idade era compatível, né? Então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né? E se poupou tem um propósito, né? Então tá
tá nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano nessas coisas. Então eu acredito que nesse juízo de Deus também, as pessoas que estão tripudiando Deus vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa. Né? Com toda certeza. Irmãos, eu quero trazer um assunto aqui polêmico, como você viu nesse vídeo de início. É algo que não foi muito falado na internet. Pouco falado, porém muito usado no meio de Hollywood. Irmãos, vocês acreditam que isso possa ser real? Adrenocromo. Essa substância, como no filme, eu também quero falar sobre um filme chamado A Substância, que nos mostra um pouquinho do que pode ser essa substância, tá? Essa substância que é sanguínea, retirado de pequeninos, em uma tortura extrema. Será que isso é verdade? Será que isso é uma lenda? Será que isso é uma teoria da conspiração? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Como você viu, tá, nesse vídeo, o Mastral falou sobre isso e realmente mesmo, irmãos, esse cara sabia de muita coisa, tá? Esse cara não tirou a própria vida. Eu considero que existem meios que esses poderosos podem fazer para calar a boca das pessoas. Então, por isso, nós precisamos se posicionar como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como pesquisadores da verdade, da palavra, e entender essas coisas. Irmãos, será que essa substância existe mesmo? Se existir, que eu acredito que sim exista, já está sendo utilizada por muitas pessoas. Eu quero mostrar mais um vídeo aqui, mais um cortezinho sobre a Madonna e a aparência. Vejam este vídeo que eu tirei das redes sociais para que vocês entendam o que eu estou tentando dizer aqui, tá? Olha isso. Alguma coisa realmente perturbadora acontecendo agora em Hollywood. Essa é a Ariana Grande em 2018. E essa é a Ariana Grande em 2024. Essa é Shania Twain. Esse vídeo é do ano passado, 2023. E somente um ano depois, temos esse registro. E Lindsay, famosa por estrear em Operação Cupido e Meninas Malvadas, tinha essa aparência aqui. Mas agora parece que foi substituída por outra pessoa. Hoje em dia ela está igual a uma boneca jovem e perfeita. Mas provavelmente o vídeo mais bizarro é esse da Madonna. Esse vídeo foi criado para que a gente veja o envelhecimento da Madonna. Dá para observar esse envelhecimento normal, mesmo com todos os procedimentos estéticos que essa mulher fez. O problema é que conforme os anos passam, algo estranho acontece. Preste atenção. Olhe conforme vai chegando em 2024. Hoje a Madonna parece ser mais nova do que quando ela era realmente nova. É assustador pensar que essa mudança só aconteceu em 2024. É algo novo criado pela indústria e descoberto agora. E nesse ano, coincidentemente, foi lançado um dos filmes mais perturbadores que eu já vi sobre a indústria macabra de Hollywood. O nome do filme é A Substância. Esse filme retrata uma famosa americana que perde seu brilho com o passar dos anos. Para voltar a ser jovem, ela abusa de uma substância misteriosa que permite que ela rejuvenesça. E claro, dá tudo errado. E isso não é só um filme. Retrata algo maior acontecendo hoje. A pergunta que fica é: que substância rejuvenescedora é essa? Vou falar sobre ela em um futuro vídeo, então me siga e comente algum outro caso de rejuvenescimento que te intriga. Essa substância é sangue, meus irmãos. Não se engane, não deixe se enganar, se escarnecer. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Existem pessoas que vendem a sua alma para se tornarem bonitas para sempre, para serem para sempre lindas, tá? A juventude, a própria Bíblia nos fala sobre algo assim, irmãos. A Bíblia fala que o homem vai tentar morrer e a morte fugirá dele. Eu não sei o que quer dizer isso, mas alguma coisa a ver com essa substância ou com coisas que os homens estão tentando fazer para prolongar a vida. Tá? Prolongar a vida, sim. Nós iremos lançar um outro vídeo que falará sobre isso aqui. Mas hoje eu quero falar sobre essa substância que vem causando muita intriga, muita polêmica no meio artístico americano, tá? E do mundo. Irmãos, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês uma coisa que acontece no mundo todo. Vocês podem abrir qualquer uma das redes sociais, vocês verão crianças sendo sequestradas, sendo pessoas que somem, principalmente crianças que somem.
E o que acontece? Por que somem tantas crianças? O que realmente está por trás disso? É uma indústria, um comércio sobre essa substância? No filme que eu assisti, acontece o seguinte, a Demi Moore, que é a protagonista desse filme, é uma modelo, uma mulher que era muito famosa, e aí, passasse o tempo, ela ficou muito velha, porque ela já vivia nessa vida da moda por algum tempo, e ela ficou velha. E ela conhece alguém através das redes sociais que promete para ela que ela pode voltar a ser jovem de novo, usando alguma substância, e tudo de uma maneira secreta. Essa pessoa não se identifica, mas para nós que não somos bobos nem nada, nós sabemos que é a indústria, é o mundo jaz do maligno, tá? É a matrix principal, aqueles satânicos que controlam tudo. Tem essa substância, e aí ela vai a um lugar, e detalhe, ela consegue essa substância assim de uma maneira muito fácil, tá? Só que tem um preço usando isso, tá? Ela aplica uma vez essa substância, e ela gera dentro... Eu tô dando spoiler, tá, irmão? Se você assistiu o filme, eu aconselho... Se você não assistiu, assista primeiro. Mas eu vou dar alguns spoilers aqui para você entender o que eu estou tentando dizer aqui. Ela aplica essa substância nela, e ela acorda como uma garota com o corpo de uma menina de 18, de 20 anos, tá? É algo um pouco mais potencializado, não que essa substância na real faça isso, mas ela acorda como se fosse uma outra mulher, tá? Só que, porém, ela vive o dia dela como essa outra mulher, tá? Fazendo coisas que ela fazia quando era mais nova, mas na velhice ela não poderia fazer, porque o corpo dela já é de uma mulher idosa, tá? Só que nesse meio tempo aí ela descobre que a casca dela, o resto do corpo dela estava em um quarto, em um cômodo da casa dela ali, deitado. E a instrução que ela recebe dessas pessoas é que ela tem que tirar uma substância da coluna do outro eu dela mais velho, que permanecia ali enquanto ela assumia a forma de uma mulher mais nova. Muito sinistro, muito estranho. Por que a coluna? Será que isso tem a ver com essa substância? Será que eles fazem isso com os pequeninos? Irmãos, nessa caminhada de internet, de leitura da palavra, de pesquisar coisas que o Espírito Santo me mostra, eu já vi tantas crueldades, principalmente na Deep Web. Nós vemos coisas terríveis, tá? Terríveis. Na Surface, na Dark Web, existem coisas que você realmente começa a pensar, que mundo nós vivemos? O mundo já é do maligno mesmo, tá? O mundo já é controlado por Satanás mesmo. Existem pessoas macabras, e a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tudo isso é por dinheiro. Existe um grande comércio, como você viu no caso Derry aí, que existem túneis por aquela cidade de Hollywood que levam crianças ao porto, e acontece um comércio. Vocês sabem do que eu estou falando, tá? A Carol Capel também tem falado sobre isso. Os maiores da internet têm falado sobre isso. Só que as pessoas acham que isso aí é teoria da conspiração. As pessoas acham que isso aí é fábula, que isso aí é invenção de cristão bilolado. E não é, irmão. Se você for ver a realidade do mundo mesmo, assistam um filme que chama O Som da Liberdade. Assistam esse filme com os olhos espirituais, vocês vão ver que o que eu estou dizendo aqui é verdade. E a gente sabe, a gente entende que existe por trás disso algo macabro, algo sinistro sendo implantado, tá? Algo que nos tira da realidade, tá? Da realidade onde nós vivemos. E tudo isso, irmãos, tudo isso é para que o mundo seja mais ainda vendido para Satanás. Será que os artistas de Hollywood acharam a fonte da juventude? Será que eles acharam a fonte da juventude? Irmãos, é muito sério isso. Isso é muito sério. Vocês precisam pesquisar sobre isso. Nossos pequeninos correm perigo. Esses doentes mentais, loucos, satânicos, insanos, eles querem trabalhar isso aí. Vocês podem ver artistas, atores como Tom Cruise, como a própria Madonna, como outras que estão com aparência de jovem,
Isso não é um procedimento estético, irmãos. Isso é mais que um procedimento estético. E digo mais, isso pode ser no futuro comercializado? Sim, pode ser comercializado. Mas a origem da fabricação daquilo nunca vai ser revelada, porque nós somos ignorantes. O que nos faz bem, nós não queremos saber de onde vem, né? Até rimou. Mas nós precisamos entender que existem pessoas que fazem isso. Existem pessoas que não têm um pingo de amor próprio, amor por ninguém, e maltratam, e fazem, e comercializam essas coisas. Então, irmãos, nossos pequeninos correm perigo. Eu quero falar algumas coisas sobre isso aí e mostrar mais um vídeo para vocês. Se liga nesse vídeo aqui. Muito se fala sobre o adrenocromo. Vocês viram o caso da Demi Moore? Essa é uma foto dela, jovem, e olha como ela está agora em 2024. Ela tá basicamente a mesma coisa, muito linda, só que uma coisa estranha aconteceu. Em 2019 ela estava com uma pele mais madura, ela envelheceu normalmente, como qualquer pessoa. E em 2021 ela recorreu a procedimentos estéticos para reverter algumas linhas de expressões, rugas. Só que basicamente ainda era muito nítido. Ela saiu dessa pele para procedimentos estéticos e todos começaram a comentar porque deu bem errado. Não ficou tão legal, a maçã do rosto muito marcada, a boca super preenchida, ficou estranho. E quando os paparazzis tiravam fotos dela distraída, era essa aparência que ela tinha. Porém, magicamente, no ano de 2024, essa mulher aparece assim, deslumbrante, como se não tivesse envelhecido nada. E até mesmo em fotos distraída. Olha só, ela consegue estar linda e sem nenhuma linha de expressão. Percebam que é um salto muito grande. A pele dela estava madura, de uma pessoa mais velha. De repente, ela recorre a procedimentos estéticos e não fica legal. E aí, do nada, ela rejuvenesceu, assim, uns 20 anos. E aí fica a questão, isso é procedimento estético? Vocês realmente acreditam? Tirando o foco da situação atual, esse caso aqui, dessa mulher lindíssima, me deixa muito assustada. O nome dela é Mamie Van Doren e essa é ela há alguns anos atrás. Atualmente, ela tem 93 anos. Essa mulher foi um ícone de beleza e ela tem 93 anos em 2024. Só que peraí, essa daqui é ela com 93 anos. 93 anos. Tudo bem que ela pode ter procedimentos estéticos e aquela outra foto pode ter algumas edições. Só que olha essa foto, feita por um paparazzi. 93 anos. Eu nunca na minha vida vi alguém chegar com 93 anos com esse rosto aqui, como se tivesse uns 50, 60. Quando jovem, ela era um sex symbol, assim como Marilyn Monroe. E ela sempre foi muito linda. Só que com 93 anos, ainda ter uma aparência tão jovem, eu realmente não entendo. E as pessoas costumam comentar que ela é uma vampira. Pela sua aparência, pela sua idade, por tudo, alguma peça não se encaixa. E eu, como uma boa conspiracionista, tenho que trazer aqui essas teorias da conspiração. Será que todos esses dois casos são o adrenocromo? São um forte efeito do adrenocromo, como ele age? Isso pra mim, essas duas histórias, a mais recente e essa mais antiga, simplesmente assim, tá no topo da pirâmide de coisas que a gente precisa investigar. Amém, meus irmãos. Fica a dica, fica o conteúdo para vocês pensarem aí. Será que a gente está falando besteira? Será que isso é algo real? Será que é possível um ser humano fazer isso? Existem coisas que acontecem no mundo e muitas pessoas, até para encobrir isso, colocam como teorias da conspiração. E não são teorias da conspiração, tá? Eu quero trazer um ênfase sobre os túneis subterrâneos que existem, que pegaram na casa do P. Diddy, tá? Acharam túneis. O próprio Dr. Ray diz que quando ele comprou uma casa em Hollywood tinha túneis por lá. Para que existem muitos túneis subterrâneos ao redor do mundo todo, incluindo em Nova York, no Brasil
e são usados para fins militares e outras finalidades secretas, tá? Esses túneis permitem o transporte direto de pessoas e objetos, evitando a observação pública, coisas que são feitas em pelo secreto, irmão. Crianças que somem, às vezes a gente não sabe para onde estão. E você acredita que possa ser comercializado por isso? Sim, porque existe uma elite que controla. Elites vivem disso, pessoas vivem disso, elas estão nisso, tá? Elas são entregues para Satanás e fazem isso sem um pingo de pudor, tá? Quais são os aspectos científicos dessa substância chamada adrenocromo? O adrenocromo é associado a um efeito semelhante ao LSD, proporcionando euforia sem os efeitos colaterais típicos de uma outra droga, tá? Então ela é uma substância profunda que em contato com o seu corpo te dá uma sensação igual ao do LSD. É procurado por artistas e políticos para rejuvenescimento e recuperação de saúde, incluindo Alzheimer e problemas cardíacos, tá? Pesquisas indicam que o sangue jovem pode reverter o envelhecimento através de proteínas presentes na sua composição. Então já entrou na ciência, tá? Algumas coisas aí que a gente pegou perguntando para algumas IAs, algumas coisas que você precisa buscar esse conhecimento. Então, pela ciência, né, a gente sabe que o sangue tem uma proporção de trazer um rejuvenescimento. O sangue pode rejuvenescer o ser humano, tá? Tem alguns experimentos relevantes disso? Sim, tá? Parabiose. Experimentos com ratos jovens e velhos mostraram que o sangue jovem rejuvenescia os tecidos dos ratos mais velhos. Então é testado cientificamente isso, entendeu? Estudos da Universidade de Harvard, tá? Descobertas sobre a proteína GDF11 que estimula a regeneração de neurônios e vasos sanguíneos em ratos, tá? Tudo isso feito com sangue. Publicações dos estudos que confirmaram a eficácia do sangue jovem em melhorar funções cognitivas e físicas, ou seja, o seu corpo atrofiado físico, o sangue, ele ajuda a melhorar. Como mágica isso, tá? Estou falando cientificamente, tá? Para vocês verem que eu não estou brincando aqui. Agora eu vou falar algumas estratégias de proteção contra isso. Supervisão, como você vai proteger seus pequeninos, tá? Suas crianças dessas coisas. Primeira dica: supervisão das crianças. Vocês pais devem manter vigilância constante sobre os seus filhos para evitar sequestro. Não, é igual a gente falava que antigamente você podia deixar a criança brincar na rua sozinha. Hoje não tem como fazer mais isso. Existem esses demônios, esses malditos que fazem isso com os nossos pequeninos, tá? Então você precisa não permitir que os seus filhos fiquem sozinhos nas ruas, nos lugares perigosos, tá? Ensinar os seus filhos a ter uma educação sobre os estranhos. Ensinar que a criança não deve aceitar nada de estranho, tá? Sempre verificar as informações com os adultos de confiança. Deixe seus filhos com pessoas de confiança. Mas mesmo assim ainda desconfie, ainda não confie 100%. Porque o adulto não tem o mesmo cuidado que os pais. Então, irmão, hoje, o mundo que a gente vive hoje, cuide dos seus filhos, tá bom? Uso de localizadores, tá? Entregue um celular para o seu filho, não com internet, mas para que ele possa ser localizado, tá? A gente sabe que o celular é algo que hoje vem destruindo muitas crianças, que elas viciam. Mas você, pai, consegue controlar isso. Você consegue dar um jeito de que o seu filho não fique viciado nisso, tá? E a proteção, irmão, é você sempre ter Deus contigo, tá? Sempre seja apegado com Cristo. E uma proteção por lado espiritual é recomendado, tá? Que o indivíduo com autoridade espiritual unja o ambiente, tá? De hospital ou de residência com óleo de unção,
para proteção contra intenções malignas. Às vezes o óleo de unção ele só simboliza ali uma unção no lugar, mas ele tem um poder no mundo espiritual, porque essas coisas elas são feitas por entidades espirituais satânicas, tá? Seriam esses os segredos profundos de Satanás que a palavra de Deus nos fala. Então o conhecimento sobre o adrenocromo e os seus perigos associados à crueldade, tá, dessas pessoas, a gente precisa abrir os olhos, irmãos, e entender que isso é real, isso acontece, isso existe, tá? Não é fábula, entendeu? Eu gostaria que você refletisse sobre esse pensamento e propagasse essa informação para pessoas que têm crianças, tá? Porque isso acontece, irmãos. Não tenha dúvida que coisas más acontecem, coisas demoníacas acontecem. Nós precisamos só ter uma mente aberta de compreender o que é isso, tá? Como funciona e que isso existe. Amém? Eu espero que isso tenha alertado você, espero que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que têm filhos que precisam de uma orientação ou são muito largados com suas crianças. Cuidem das suas crianças, cuidem dos seus tesouros, tá bom? Que você tenha a proteção do Senhor e do Espírito Santo na sua vida. Analisai todas as coisas e retenha o que é bom, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Glória a Deus.